José, o filho favorito de Jacó, tinha 11 irmãos. Ele foi vendido como escravo por seus próprios irmãos devido à inveja e ressentimento que sentiam em relação a ele. A Bíblia, especificamente no livro de Gênesis, narra que José era o filho favorito de Jacó, e seu pai demonstrava claramente esse favoritismo, presenteando José com uma túnica especial e mostrando-lhe grande afeto. Isso despertou ciúmes e inveja entre seus irmãos. Além disso, José tinha sonhos que indicavam que ele um dia seria maior do que seus irmãos, o que aumentou a hostilidade deles. Quando José compartilhou um desses sonhos, no qual seus irmãos se curvariam a ele, a inveja deles aumentou ainda mais. Em um ato de traição motivado pela inveja e pela ambição, seus irmãos conspiraram contra ele enquanto pastoreavam o rebanho. Eles o lançaram em uma cisterna vazia, que era um reservatório subterrâneo construído para armazenar água, ou uma espécie de buraco cavado. Posteriormente, decidiram vendê-lo a comerciantes de escravos que passavam pelo local. Essa foi a forma que encontraram para se livrar dele e ao mesmo tempo obter algum ganho financeiro com sua venda. Após ser vendido como escravo, José foi comprado por Potifar, um oficial do faraó. Ele trabalhou como servo na casa de Potifar. Falsa acusação. Enquanto servia na casa de Potifar, José conquistou a confiança de seu mestre devido à sua habilidade e integridade. No entanto, a esposa de Potifar começou a fazer avanços impróprios em relação a José, tentando seduzi-lo. José, sendo um homem justo e temeroso a Deus, recusou suas investidas. A esposa de Potifar, enfurecida pela rejeição de José, decidiu se vingar dele. Ela então falsamente o acusou de tentativa de sedução, alegando que José havia tentado se aproveitar dela. Esta foi uma acusação grave, especialmente considerando a posição de José como servo na casa de Potifar. Por mais que José tenha protestado sua inocência, sua palavra foi posta em dúvida, e Potifar acreditou na versão de sua esposa. Como resultado, José foi injustamente lançado na prisão, onde ele permaneceu por um tempo significativo. Essa falsa acusação foi um dos grandes desafios enfrentados por José durante sua jornada no Egito. Além de ser uma injustiça pessoal, ela também o afastou de uma posição favorável e o colocou em uma situação ainda mais difícil na prisão. Após José ser lançado na prisão injustamente, ele não desanimou. Em vez disso, ele continuou a demonstrar sua habilidade e sabedoria, o que logo chamou a atenção dos carcereiros e outros prisioneiros. Um dia, 2 outros prisioneiros, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe do faraó, ficaram perturbados após terem sonhos que não conseguiam entender. José, notando sua aflição, aproximou-se deles e ofereceu ajuda. José disse: "Por que vocês estão com o rosto tão triste hoje?" Os prisioneiros responderam: "Tivemos sonhos, e não há quem os interprete." José respondeu: "Não são as interpretações de Deus, me contêm os sonhos." O copeiro-chefe relatou seu sonho, no qual via uma videira com 3 ramos que logo floresciam e produziam uvas. Ele então espremia as uvas em um copo do faraó e entregava o copo ao faraó. José interpretou o sonho, dizendo que os 3 ramos representavam 3 dias, após os quais o copeiro-chefe seria restaurado à sua posição e serviria novamente o faraó. Encorajado pela interpretação favorável, o padeiro-chefe também compartilhou seu sonho, no qual transportava 3 cestos de pão em sua cabeça, mas pássaros vinham e comiam o pão do cesto superior. José interpretou esse sonho de forma menos favorável, indicando que, infelizmente, o sonho significava que o padeiro-chefe seria executado dentro de 3 dias. Tudo aconteceu exatamente como José havia interpretado. O copeiro-chefe foi restaurado à sua posição, conforme previsto, enquanto o padeiro-chefe foi executado. Essa habilidade de José em interpretar os sonhos dos prisioneiros demonstrou sua conexão com Deus e sua capacidade de discernimento. Isso mais tarde o levaria a interpretar os sonhos do próprio faraó, o que desempenhou um papel crucial em sua ascensão ao poder no Egito. Após José interpretar os sonhos dos 2 servos do faraó na prisão, o copeiro-chefe foi restaurado ao seu cargo no palácio real. Entretanto, inicialmente, ele se esqueceu de José. Somente 2 anos depois, quando o faraó teve um sonho perturbador,
é que o copeiro-chefe se lembrou de José e de sua habilidade em interpretar sonhos. O faraó teve um sonho intrigante no qual estava de pé à beira do rio Nilo, e 7 vacas gordas emergiram do rio e começaram a pastar na grama. Logo após, 7 vacas magras e feias também emergiram do rio e devoraram as 7 vacas gordas. Além disso, o faraó sonhou com 7 espigas de trigo boas e saudáveis, seguidas de 7 espigas murchas e queimadas pelo vento oriental, que devoravam as espigas saudáveis. Perplexo com o significado do sonho, o faraó convocou todos os magos e sábios do Egito para interpretá-lo, mas nenhum deles conseguiu. Foi nesse momento que o copeiro-chefe lembrou-se de José e de sua habilidade em interpretar sonhos. José foi então retirado da prisão e apresentado ao faraó para interpretar o sonho. O faraó disse a José sobre seu sonho e pediu uma interpretação. José, confiando na sabedoria que Deus lhe concederá, explicou que as 7 vacas gordas e as 7 espigas cheias e saudáveis representavam 7 anos de fartura e prosperidade, durante os quais o Egito desfrutaria de uma colheita abundante e teria recursos em abundância. Por outro lado, as 7 vacas magras e as 7 espigas murchas simbolizavam 7 anos de fome e escassez, nos quais os recursos seriam escassos e a colheita seria pobre devido a condições climáticas adversas. Impressionado com a interpretação de José, o faraó reconheceu sua sabedoria e discernimento e o nomeou como o segundo no comando do Egito, encarregado de supervisionar a coleta e distribuição de alimentos durante os anos de abundância e escassez. Essa interpretação se mostrou crucial para a sobrevivência do Egito durante o período de fome. Ele aconselhou o faraó a tomar medidas durante os anos de fartura para armazenar alimentos para os anos de fome iminentes. Após José interpretar o sonho do faraó, o Egito se preparou durante os 7 anos de fartura, armazenando grandes quantidades de grãos e outros alimentos. Durante esse período, o Egito desfrutou de uma colheita excepcional e uma abundância de recursos, conforme previsto por José. Após os 7 anos de fartura, como previsto por José, o Egito experimentou os 7 anos de escassez. Durante esse período, as condições climáticas adversas, como a seca e a falta de chuvas, afetaram severamente a produção agrícola, levando a uma diminuição significativa na colheita e na disponibilidade de alimentos. Enquanto nos anos de fartura o Egito havia acumulado grandes reservas de grãos e outros alimentos, durante os anos de escassez, esses estoques começaram a ser utilizados para alimentar a população. No entanto, mesmo com os estoques, a demanda por alimentos eventualmente excedeu a oferta, resultando em escassez generalizada e fome em todo o país. Essa escassez não afetou apenas o Egito, mas também outras regiões ao redor, incluindo Canaã, onde vivia a família de José. A família de José, incluindo seu pai Jacó, também conhecido como Israel, e seus irmãos, estava enfrentando a fome na terra de Canaã. Jacó enviou seus filhos ao Egito para comprar comida, pois havia ouvido que havia grãos disponíveis lá, mesmo sem saber que José estava no comando da distribuição de alimentos. Quando os irmãos de José chegaram ao Egito, foram encaminhados a José para comprar grãos. No entanto, eles não o reconheceram inicialmente, enquanto José, que agora estava vestido com roupas egípcias e ocupava uma posição de poder, os reconheceu imediatamente. José, consciente de que seus irmãos haviam mudado e querendo testar sua sinceridade e arrependimento pelo que lhe fizeram no passado, decidiu manter sua identidade em segredo e agir como um estranho para com eles. Ele os acusou de serem espiões e impôs uma série de testes para verificar a veracidade de suas palavras. Após vários encontros e testes, José finalmente revelou sua identidade a seus irmãos, revelando que era José, o irmão que haviam vendido como escravo muitos anos atrás. Esse momento foi extremamente emocionante e cheio de reconciliação, tanto para José quanto para seus irmãos. José então convidou sua família a viver no Egito, onde ele poderia fornecer para eles durante os anos de fome que estavam por vir. Assim, durante os 7 anos de seca e fome que seguiram os anos de fartura, José conseguiu reunir sua família e cuidar deles, demonstrando bondade e perdão, e garantindo sua sobrevivência durante a crise. Essa história é um testemunho da providência de Deus e da capacidade de José de transformar o mal em bem.
Apesar de ter sido vendido como escravo por seus próprios irmãos e ter enfrentado inúmeras dificuldades, encontrou em seu coração a capacidade de perdoar e oferecer ajuda àqueles que um dia o haviam traído. Sua história nos lembra que o perdão e a confiança em Deus podem abrir caminhos para a reconciliação e a redenção. Assim como José confiou em Deus para superar suas provações, também podemos encontrar conforto e força ao depositar nossa fé no amor e na bondade divina. Que a história de José do Egito nos inspire a perdoar, a confiar em Deus e a buscar a reconciliação, mesmo nos momentos mais difíceis da vida. Pois, assim como José, podemos encontrar esperança e renovação quando seguimos o caminho da bondade e da fé. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Peço humildemente para que se inscrevam aqui no canal Mistérios da Bíblia. Temos vídeos novos toda semana. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Amém.